Vamos lá. Para quem você escolher, já leva o Vai pote. testar com Ó, tem literal. perguntas técnicas, tem perguntas operacionais, tem perguntas mais simples, menos conceituais. Porque, cara, marqueteiro é assim, se deixar a gente vai ficar viajando no conceito o tempo todo. Então vamos aterrissar um pouquinho agora. Vamos lá. O que é um CAC saudável? E CAC, eu imagino que é o custo de aquisição do cliente. O que é um CAC saudável? Escolhe aí quem te responde. Vai lá, Diego. Boa, vamos lá. Diego, você é o próximo. Então, vamos lá. O que é o CAC, então, né? O CAC é o que a própria definição fala, é o custo de adquirir um cliente. O que é um CAC saudável? Deixa eu melhorar um pouquinho. O custo de adquirir um cliente é quanto você gasta para conseguir um cliente. Exato. Então, para quem não está familiarizado com o termo, é isso. Exato. Quanto uma empresa deve gastar de forma saudável para adquirir um cliente? A resposta para isso é com base no contexto de cada empresa. Então, vamos imaginar que a sua empresa é uma empresa que, quando vende, ela consegue uma receita por um ano seguido. Ela consegue ali uma assinatura, ela vende uma assinatura por um ano seguido. Portanto, essa expectativa sua de receber por um ano te permite ter um custo de aquisição maior. Por quê? Porque você vai receber por um ano. Outras empresas, elas vão ter uma relação muito transacional. A pessoa passa na frente de uma padaria, compra uma coxinha e vai embora. Aquele custo para adquirir um cliente, para entrar naquela padaria, precisa ser muito menor. Então, não existe um número mágico. Existe matemática e existe contexto. Se você, como empreendedor, olhar para o seu produto e tentar cada vez mais estender essa relação sua com o seu cliente, criar negócios que permitem você estar o tempo todo em contato com ele, gerando receita, mais você vai conseguir investir. Quando você é muito transacional, se o produto é commodity, ele não retém, isso vai diminuir muito. Então, isso explica, por exemplo, só para pegar um exemplo aqui, o porquê que a Netflix em algum momento falava, vem aqui e fica 3 meses de graça, enquanto aquela locadora que você alugava videocassete há 30 anos atrás, não fazia isso com você. Por quê? Porque eventualmente você ia na locadora, não voltava mais. Você ia na do bairro do lado. No Netflix, quando você entra, provavelmente você vai ficar assistindo o filme toda semana, vai criar o hábito e vai acabar virando um assinante por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Portanto, eu posso gastar muito. Então, o CAC saudável está ligado ao contexto, ao produto, ao serviço que a empresa vende. Só entre a gente aqui, quanto que é o CAC do iFood? Só não sai daqui essa conversa. Só não sai daqui. Então, só pra gente aqui. Eu vou te contar um pouco né? do raciocínio por trás, que é super interessante. Quando a gente começou com a estratégia de cupom, que hoje todo mundo fala, a gente encontra qualquer pessoa e fala, você vai dar um cupom aqui? Como é que essa estratégia começou? Ela começou dizendo assim, a minha oferta... Vai rolar cupom. A minha oferta hoje, quando eu faço essa pessoa usar ela pela primeira vez e pelo menos 3 vezes no mês, por 3 meses seguidos, o cara nunca mais sai. Esse dado a gente conseguia. A gente olhava e falava. O Flávio entrava lá, comia 3 vezes no mês, 3 meses seguidos, ele nunca mais sai. Então o que eu fazia? Estimulava muito com o cupom no começo, depois tirava o cupom e o Flávio basicamente ficava ali ao longo do tempo. Aí o que eu começo a fazer ao longo do tempo? Ao longo do tempo eu começo a segmentar. Geografia, bairro, rua em alguns casos, casa, é família ou parece um estudante? E eu começo a fazer essa segmentação. E aí o meu CAC hoje é um CAC que tem 20 ângulos diferentes. Meu nível de segmentação me permite dizer, tem pessoas que o CAC vai ser muito alto. Tem pessoas que o CAC vai ser muito baixo. Quem que é o cara do CAC muito alto? O cara que toma café da manhã no iFood só. O cara não tem o hábito do jantar. Café da manhã pouca gente pede. É difícil você trazer alguém. Quem que é o CAC muito baixo? Jovem de 28 anos que joga videogame e adora comer pizza. Por quê? Ele está em casa todo dia à noite jogando videogame e pedindo pizza. Aqui o CAC ele é muito baixo porque é muito fácil você atrair. Então o meu CAC varia muito. O CAC meu na média não explica o efetivo CAC meu por segmento de cliente. Consegui te enrolar para não falar o número, né? Não. Distraído. Mas inclusive você devia ser político. Já que ele se antecipou. Vamos lá, posso? Não, pode. Calma. Eu quero saber o CAC do Flávio Augusto também. Ele quer saber o CAC do Flávio. CAC da Wise. Eu falo, não vou te enrolar, não vou fazer isso aqui na frente dos nossos assinantes. Mas deixa eu te explicar a racionalidade por trás. Mas veja bem. Olha, nosso CAC varia. Isso é plágio, hein? Não, varia de produto, né? Claro, eu posso te falar o CAC médio, né? O CAC médio geral. Vou pegar um produto que é um produto forte, que é o WhatsApp Online. É um CAC de 28%, considerando um ano de assinatura. 28% em relação à receita. Em relação à receita de um ano de assinatura. Não a margem, a receita. Não, é a receita. Tá? Só que meu LTV
ali é mais do que um ano. Então, na realidade, meu CAC/CAC é bem menor. Não é? A gente tem um CAC, é considerado para nós um CAC interessante. Agora, nós temos outros produtos que o CAC é menor. Então, quando a gente vai para o nosso CAC médio de todos os nossos produtos, aí a gente está falando de inglês, soft skills, educação médica, enfim, todos os segmentos que a gente talvez tenha um CAC na faixa dos 20%. E tem um lance importante aqui que nessa discussão ela começa a ficar bem complexa, né? Porque começa a falar de números, mas é legal de falar pra galera, porque às vezes a galera fica no número. O CAC, se eu te falar que o CAC do iFood é 1 ou 10, é bom ou ruim? O Diego já falou um pouco, depende de quanto esse cliente vai deixar ao longo do tempo, que é o famoso, mais complicando um pouco mais, famoso LTV, né? Que é o valor desse cliente no tempo. E o valor principalmente de margem, porque às vezes tem essa pegadinha. Esse é o ponto. Se a tua margem fosse 20%, o CAC estaria ruim. Mas se a tua margem é 70%, tá excelente. Mas você está falando margem de contribuição? Margem de contribuição. Não, margem de contribuição é mais de 70%. Com certeza. Mas o ponto, sim, a nossa margem EBITDA esse ano deve se aproximar de 50%. Isso. Então, assim, a gente tem margem para poder Total. fazer um CAC desse tamanho. O ponto tem que ser o CAC, o número em si depende da margem. Se a margem de contribuição é de 50%... Não, mas eu já sei, quando ele faz essa pergunta, eu sei onde ele quer chegar. Eu já estou ajudando, eu já estou indo lá no bottom line. Eu tô a fim de produzir corte aí pra galera. Não, mas aí, já que você quer fazer corte, vamos fazer isso aqui então. O que acontece? Quando você fala em educação, infoproduto, quando você está falando de vender conhecimento, você está falando de margens muito diferentes do mercado. Você falar de uma margem de lucro operacional, que a gente chama de EBITDA no contábil, de 2 dígitos, 10% em qualquer negócio é considerado bom. Em restaurante, por exemplo, um restaurante que dá uma boa margem é 14%, 15%. Então, quando você vai para ensino online, quando você vai para educação, você fala de margens bem maiores. A gente tem produto com margem de 70%, margem de lucro operacional de 70%. Então, é muito importante pegar aqui a definição do Diego Barreto, porque o CAC vai variar da realidade. Se a gente vendesse coxinha, se a coxinha custa R$10, o meu CAC não pode ser mais do que R$1,50, R$1. A não ser que ele coma coxinha todo dia. A não ser, exatamente, que ele tenha uma assinatura de coxinha. Não é? Que é um e por aí jeito, vai. né? E por aí vai. Tá bom? Te dei uma boa Não, resposta? tá bom. Eu vou só... Não te enrolei, não. Não, Igual certas pessoas, né? Não, né? Mas deixa eu falar uma coisa Fica à vontade. eu acho que eu me tornei grande por causa de uma conversa. Assim, não só por isso, mas foi uma conversa que eu acho que foi um ponto de inflexão. Já ouviu falar de pontos de inflexão? Já ouvi falar nessa. Inclusive tem um bom livro sobre isso. Tem um livro bom. Aí na Amazon, na internet. Um dia eu estava lá nos Estados Unidos e tinha um cara que faturava mais de 9 dígitos, a gente fala de dígitos, mais de 100 milhões de dólares por ano. Ele fazia infomercials. Ele, inclusive, é hoje muito ativo. Eu era muito pequeno, faturava 7 dígitos, era tipo milhões, mas não 100 milhões. Era uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia chegar. E aí sabe quando você fica tendo a oportunidade de perguntar uma coisa, virei pra ele, não sabia o que perguntava. Então, inclusive, você não sabe o que é perguntar pra pessoa, você fala assim, qual o segredo? E aí você faz a pergunta. E a primeira pergunta que eu fiz, cara, qual que é o segredo dos 9 dígitos para ele? E ele estava no mercado de educação, então pensa no contexto. Ele virou e falou assim, cara, o segredo dos 7 dígitos é você lucrar muito no primeiro produto. O segredo dos 8 dígitos é você fazer um break-even, não lucrar no primeiro produto. Mas o segredo dos 9 dígitos é você perder dinheiro no primeiro produto. Aquilo ficou na minha cabeça como e é um pouco, você perde dinheiro dando cupom, eventualmente você vai ganhar com a vida dele gastando. Aquilo ficou pra mim, eu voltei e falei assim, cara, eu quero 9 dígitos. Né? Na época eu tava com essa fissura de impacto, então o meu segredo é não fazer dinheiro com o meu produto de entrada. E meu produto de entrada é a fórmula de lançamento. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí vem a primeira provocação, que você fala assim, margem EBITDA, margem de contribuição. Se você perguntar isso para um aluno meu, um pequeno médio empreendedor, mãe de quem? Né? Tipo, o mundo digital tem tanta margem que a pessoa consegue sobreviver nem sabendo o que é a margem. É assim que... O mundo do growth hacking, que quando você descobriu a fórmula de vender, você ganhou o direito de não saber muitas coisas necessárias, porque você vai ter dinheiro para pagar pelos erros que você vai cometer. Quanto de nós não pagou pelos erros que cometeu, não é verdade? Mas isso faz parte, isso é parte da democratização.